do organismo a uma infecção ou lesão ou substâncias antigênicas que vão ser liberadas durante uma resposta inflamatória aguda ou crônica, como, por exemplo, liberação de prostaglandinas, que participam ativamente no processo de dor. Porque dor, a gente tem os nervos sensoriais que se estimula a pontinha deles lá, dos neurônios, e que leva a informação lá para o nosso córtex para falar de dor, tá? Então, tudo se inicia com uma resposta imunológica prévia. A inflamação, o que a gente vê aqui, ó, é um abscesso da mandíbula. Isso aqui é um abscesso aqui, olha a dor que essa pessoa não deve estar sentindo. E tudo o que a gente está vendo aqui claramente como inflamação se iniciou muito antes com uma resposta imune, que eu já contei para vocês. Então, por exemplo, se isso daqui foi causado por um micro-organismo, já acionou aqui sistema complemento, entendeu? Vocês têm que ir puxando a casinha aqui. Então, só retomando aqui, que do latim, inflamação vem do latim inflamatio, que quer dizer incêndio, e do grego phlogosis, fogo, tá? É um estado de incêndio aqui. Então, a capacidade do organismo de desencadear uma resposta inflamatória contra patógenos e lesões ambientais é fundamental para a sua sobrevivência. Então, comecei contando da aula que nós estamos falando de inflamação. Inflamação é um mecanismo de sobrevivência, tá? Contra patógenos e contra fatores externos, por exemplo, lesões, enfim. Em algumas situações e doenças, a resposta inflamatória pode ser exagerada e persistente e causar danos, tá? Então, a lesão tecidual causada por agentes infecciosos ou um trauma induz uma complexa sequência de eventos que coletivamente é conhecida como resposta inflamatória num nível histopatológico, tá? Então, existe uma sequência também, assim como do complemento, quando é acionado o sistema complemento, e aí a gente sabe a cascata do complemento, né, e por quais vias que ele pode ser acionado, e que vocês precisam saber, porque aí vocês sabem prescrever e tomar decisões terapêuticas mais assertivas. Na inflamação também acontece a mesma coisa. A gente vai ter uma sequência de eventos inflamatórios e é super importante vocês saberem sobre essa sequência para tomar decisões terapêuticas importantes. Até porque tem algumas doenças que são inflamatórias crônicas, que muitas vezes vocês vão ter que tratar esse paciente para o resto da vida e fazendo um balanço muito bem para não depletar muito a resposta imune desse paciente, para ele não ficar muito exposto a infecções. Mas aí você entende? Tudo é um balanço, e esse balanço você só consegue fazer o manejo se você sabe o que está por trás de uma inflamação, de uma cascata do complemento ativada. Então, essa complexa reação do sistema imune inato, então inflamação está relacionada com a ativação do sistema imune inato em tecidos vascularizados, envolve vasodilatação arteriolar, ou seja, eu bati ou eu furei meu pé com prego, o que vai acontecer ali naquela região? A gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo local. Por quê? Porque vai ter que vir células de outros locais para começar, os macrófagos vão ter que ir ali para começar a resposta imune inata, tá? Então, nós temos uma vasodilatação arteriolar, nós temos um aumento da permeabilidade vascular. Para quê? Para ocorrer um extravasamento de proteínas de plasma, e aí a gente vê o quê? Uma formação de edema. Então,
Isso tudo, ó, estou explicando isso aqui para vocês de uma maneira fisiológica. Quando chega um paciente lá para vocês com uma inflamação, o que você vai... Eu estou explicando o que você tem que ver como médico por trás disso aqui, dessa vermelhidão. O processo fisiológico por trás disso, tá? Ele vai te mostrar, olha, está inflamado, estou com dor, e você olhando fisiologicamente, fala, está acontecendo isso, e eu vou intervir aqui, nessa cascata. É isso que eu estou explicando para vocês. Então, ó, essa complexa reação do sistema imune inato em tecidos vascularizados envolve uma vasodilatação das arteríolas, ou seja, para ter um aumento no fluxo sanguíneo local, um aumento de permeabilidade vascular das vênulas, para ter um extravasamento de proteínas, de plasma, e aí a gente vê a formação do edema, a migração, acúmulo e ativação de leucócitos no sítio inflamatório, para quê? Para responder, né? Macrófago vai para lá, neutrófilo vai para lá, certo? Ali já tem célula dendrítica. O que é um pus que você está vendo? Um acúmulo dessas células leucocitárias naquele local, certo? E a galera foi toda para lá para debelar uma infecção. Então, o que eu estou ensinando para vocês verem na página 10 dessa inflamação, tá? Então, os sinais da inflamação, a gente chama de sinais cardinais da inflamação. O que são sinais cardinais? Sinais norteadores da inflamação. O calor, então se eu colocar a mão num lugar inflamado, vai estar quente, certo? Calor, que representa o quê? Uma vasodilatação, um aumento do metabolismo celular, por isso que está quente. Fisiologicamente, eu tenho vasodilatação arteriolar, aumento do metabolismo. Rubor, ou seja, fica vermelho justamente porque teve uma vasodilatação, está cheio de sangue lá, é hiperemia. Edema ou tumor, não tumor de câncer que vocês estão acostumados, tumor de inchaço, tá? O edema, que é decorrente da vasodilatação, do extravasamento de fluidos, devido a aumento de permeabilidade, influxo celular e a quimiotaxia, que eu vou explicar como que as celulinhas vão parar lá. E dor, tá? E por que você tem dor? Porque tem uma liberação de mediadores ali no local que afetam as terminações nervosas. Então, se te perguntarem quais são os sinais cardinais de uma inflamação, calor, rubor, dor, tumor e dor, que tudo isso culmina em algum momento com uma perda de função daquele tecido, tá? Certo? Então, por trás do que vocês estão vendo do calor, tem vasodilatação, o sangue indo para lá, aumentando o metabolismo. Do rubor, hiperemia, é por causa da vasodilatação, mais sangue passando naquele local. Tumor, por quê? Porque as vênulas ali tem um aumento, aqui tem as células, tem um aumento da permeabilidade e começa a sair líquido dali para quê? Para ir para o tecido, as células vão para o tecido, então começa a ter extravasamento de líquido. O que acontece? Incha mesmo aquele tecido, certo? E a dor, ela é proveniente da liberação, nesse local ali do edema, tem a liberação de várias proteínas, citocinas e mediadores inflamatórios, que eu já vou explicar o que é. Dentre eles, as prostaglandinas. E nós temos no corpo todo, no organismo, sensores, que são neurônios que partem lá do sistema nervoso central e que se espalham pelo corpo. Por quê? Para levar informação de dor para o córtex e para ter uma reação. Por exemplo, se eu ponho a mão numa chapa quente, eu tenho que tirar, não é? Para isso eu tenho sensores aqui que vão levar informação para cá, que vão trazer informação para cá e falar, tira a mão. Tudo muito rápido. E para levar informação de dor, como que é? O corpo do neurônio vai levar informação para cá. Lá, os dendritos, eles têm as terminações. As prostaglandinas que estão sendo liberadas aqui nessa região inflamatória
vai estimular essas fibras sensoriais a levar a informação de dor. Tá? Isso a Maria Cláudia vai explicar direitinho para vocês. Beleza? Dos sinais cardinais? Do que são os sinais cardinais ou não? Sim? Sim, sim? Então, pronto. Então, o processo inflamatório é um mecanismo de defesa do organismo e, como tal, atua destruindo, diluindo e isolando o agente agressor, além de abrir caminhos para os processos de cicatrização e regeneração do tecido afetado. Tá? Então, o processo inflamatório, como que você elimina um processo inflamatório? Eliminando o agente que está causando aquela inflamação. E quais são os agentes que vão causar essa inflamação? Inúmeros. Podem ser agentes externos, uma ação mecânica, uma pancada, micro-organismos, doenças autoimunes. A gente tem vários fatores, agentes que podem causar um processo, desencadear um processo inflamatório. E um processo inflamatório, ele só é revertido quando você elimina esse agente causador da inflamação. Certo? E aí, para eliminar esse agente causador, você tem que saber o que está acontecendo nesse processo inflamatório. Tá bom? Então, a origem das respostas inflamatórias pode ser oriunda de uma resposta imunológica através de doenças autoimunes, que a gente vai ver nos próximos módulos, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso ou reação a alguma droga. Então, o que desencadeia uma reação inflamatória pode ter origem na própria resposta imunológica, tá? As doenças autoimunes, vocês vão tratar, elas causam muita inflamação em um paciente, com artrite, por exemplo, certo? Uma artrite, o paciente sente dores, muitas vezes com as extremidades ou com as articulações inflamadas, enfim. E a gente tem origem também em agentes não imunológicos, como, por exemplo, um corpo estranho, um prego que enfiou no meu pé, na minha mão, ou ainda oriunda de traumas. Se faz cirurgias em pacientes, se você vai passar anti-inflamatório. Para passar anti-inflamatório, você tem que saber o que está acontecendo ali naquele processo. Então, cirurgias, origem biológica, bactéria, fungo, vírus, podem levar a processos inflamatórios, como a dengue. A dengue hemorrágica, muito do que acontece numa dengue hemorrágica não é por causa do vírus da dengue, é por causa do que o vírus da dengue desencadeou, como processo inflamatório, liberação de citocinas, aumento de permeabilidade vascular, extravasamento de líquidos, certo? Reações químicas ou reações alérgicas a drogas. Alguém aqui tem reação, tem alergia a algum tipo de medicamento? Às vezes você toma um medicamento e empola todo, certo? Você vai ter um processo inflamatório. E física, por exemplo, raios UV. Esturricou no sol, ficou igual uma pimenta, ali tem um processo inflamatório, tá? E o conhecimento da origem dessa resposta inflamatória irá definir a conduta terapêutica. Falei para vocês que para você tratar um processo inflamatório, você tem que tirar a causa, você tem que eliminar. Como você elimina? Sabendo a origem dessa resposta inflamatória. Se for uma doença autoimune, você vai ter que tratar essa doença autoimune. Você vai ter que saber o mecanismo. Vocês têm que saber o mecanismo que desencadeou aquela resposta autoimune. Para quê? Para você fazer uma abordagem terapêutica precisa. Tá bom? Então, o mecanismo tem que saber. Não tem jeito para vocês serem assertivos nas escolhas terapêuticas. Então, a inflamação ela pode ser dividida, ela inicia na imunidade inata e ela continua na adaptativa. A gente já aprendeu isso, né? Que a adaptativa ela é uma resposta da imunidade inata. Vamos lá. Na inflamação
Aguda, o primeiro passo, os componentes aqui, na aguda e na crônica. O que diferencia aqui uma inflamação aguda e crônica é o tempo que fica aquela inflamação no organismo, tá? Então, numa crônica, se preconiza que após 3 meses de um processo inflamatório, esse paciente já está com inflamação crônica. Tem alguns autores que falam de 3 a 6 meses, enfim. Mas passou disso, o seu paciente está com inflamação crônica. Tá? A aguda é aquela que está acontecendo naquele momento. Falei aqui dos sinais cardinais. Então, na inflamação aguda, geralmente o paciente chega com uma inflamação aguda, ele vai chegar com esses sinais cardinais aqui. Calor, rubor, inchaço ou tumor, dor, que culmina com uma perda de função daquele órgão, tá? Então, a inflamação aguda, ela tem como característica, né, esses sinais norteadores, esses sinais cardinais: calor, dor, tumor, rubor e perda de função. Então, aqui, por exemplo, é a representação de mudanças vasculares. A gente vê aqui em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e 10 minutos. O calor tem um aquecimento por causa do aumento do fluxo sanguíneo. O rubor, o eritema, é devido ao aumento daquele fluxo sanguíneo e dilatação dos vasos, aquilo que você está vendo lá no seu paciente vermelho. O tumor, o inchaço, é devido ao aumento da permeabilidade vascular. Então, começa a ter extravasamento de líquido, e aí você vai ter o inchaço daquele local. A dor, eu esqueci de mudar, copiei e colei, deu ruim, está errado aqui. A dor é porque as prostaglandinas ou mediadores inflamatórios vão estimular, sensibilizar as fibras sensoriais que levam a informação da dor até o seu córtex sensorial. Certo? Então, a gente tem aqui o envolvimento nas respostas inflamatórias agudas. A gente tem como células na aguda, que está indo lá para aquele local da inflamação, onde teve, por exemplo, a pancada ou um micro-organismo invasor. Nós temos a presença de mastócitos, a presença de macrófagos, fibroblastos, células sentinelas no espaço extravascular, e, ao serem ativadas, liberam mediadores que vão recrutar outras células, levando a uma inflamação aguda. E as próprias células endoteliais desse local, pisei no prego ou entrou um micro-organismo ali naquela região, as células do endotélio, das arteríolas ali, elas também são ativadas, e como a gente vai ver, e é super legal porque elas são ativadas de maneira a liberar mediadores ou aumentar a expressão de algumas moléculas, justamente para sinalizar para essas células do sistema imuninato, para falar, o problema é aqui, tá? É super legal esse processo inflamatório também. Nosso organismo responde de uma maneira muito nítida e muito clara nesse recrutamento de outras células, tá? Quais são os objetivos, então, da inflamação? Controlar a infecção, de qualquer infecção. Então, eu já falei de uma maneira geral, a inflamação ela é desencadeada como um processo de proteção ao nosso organismo, certo? Então, se for uma infecção, o objetivo do processo inflamatório é controlar a infecção. Então, tá, eu estou com uma infecção no dente. Tá, aquele abscesso, vamos usar aquele abscesso. Uma bactéria está naquele local, o que vai acontecer ali? A tentativa do meu organismo é de tentar conter aquela bactéria no mesmo local, para que ela não vá para outros locais e, por exemplo, cause sepse, uma septicemia no paciente. Então, é controlar aquela infecção. Para isso, nesse local são liberados vários mediadores inflamatórios. O que são mediadores inflamatórios? São proteínas, são moléculas que sinalizam
no nosso corpo, que cai na corrente sanguínea para avisar que ali tem um problema, tá? E as células, o endotélio desse local também vai começar a alterar a produção de algumas, expressar diferentemente algumas proteínas na superfície da sua célula para chamar as células leucócitos, neutrófilos e macrófagos para aquele local. Eu não quero acionar o sistema imune inato em outros locais. Eu preciso direcionar as células do sistema imune inato aqui para esse local, tá? Então, controlar qualquer infecção, remover debris são restos. Remover restos resultados de uma lesão. Então, se a gente tem uma inflamação, ali vai ter célula morta, etc, etc. E aí, a gente precisa limpar. Para limpar, quem que vai fazer isso? A inflamação, vão lá as células, os macrófagos, os neutrófilos que vão fagocitar aqueles restos celulares. O que mais? Restaurar a função normal do local e do tecido. Porque o processo inflamatório completo, ele vai até essa fase de restauração do tecido lesionado. Tá bom? Quais são as células envolvidas nesse processo inflamatório? Estou falando da aguda ainda, né? Então, o macrófago, que vocês já ouviram falar, que são células que fagocitam, que possuem MHC de classe 2, que vão apresentar os antígenos lá para o sistema imuninato, para as células do sistema imuninato. Os macrófagos, eles liberam citocinas naquele local também. Eles liberam, por exemplo, fator de necrose tumoral, que é o TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 8. Tudo isso aqui, gente, são citocinas, são moléculas que contribuem com a inflamação, que vão recrutar outras células para aquele local, que vão estimular outras células, tá? E quando ativados os macrófagos, eles mudam suas características, aumentando o tamanho, número de grânulos, capacidade de se espraiar, certo? Gente, monócito e macrófago, eles são as mesmas células. No entanto, não sei se eu posso falar isso, mas o monócito, ele é o macrófago que está no sangue circulando. A partir do momento que esse monócito entra no tecido, ele se torna um macrófago, tá bom? Temos os neutrófilos nesse processo inflamatório, que são polimorfonucleares, com núcleo segmentado, né? Parece que são vários núcleos, mas é um só, é porque ele é segmentado de 3 a 5 lóbulos. Os neutrófilos têm grânulos ali no seu citoplasma, por quê? Porque os neutrófilos também entrou um micro-organismo, está lá naquele abscesso todo inflamado, cheio de bactérias, os neutrófilos vão lá e liberam seus grânulos também. Então, e eles são células que fagocitam. São importantes para a fagocitose, digestão desses agentes estranhos. São as primeiras células a alcançar a área da reação inflamatória através da migração desencadeada por quimiocinas como IL-8. O que é? Vou traduzir. O que é isso aqui? O que acontece? Eu estou lá naquele abscesso, ocorre um aumento da expressão de moléculas lá nas células endoteliais, a gente vai ver isso passo a passo. Ocorre a liberação de IL-8. IL-8 são citocinas que chamam os neutrófilos para aquele local. Tá? É tudo muito concatenado. E se mortos podem provocar lesão tecidual por causa da liberação dessas enzimas aqui, tá? nos seus vacúolos. Os mastócitos também são células que participam do processo inflamatório. A gente vai ver, a gente não viu ainda, né, as reações de hipersensibilidade, mas os mastócitos são células que vão no local e eles degranulam. E aí eles degranulam e o que acontece é, aquele paciente que chega para você todo empipocado, inchado, provavelmente foi devido a uma reação de degranulação de mastócitos.
Então, por exemplo, um paciente que comeu camarão e não podia ter comido, todas aquelas reações que ele tem de edema de glote, vermelho, inchado, de degranulação, o mastócito também está envolvido. Então, o mastócito é uma célula que tem um monte de grânulos. Vocês viram isso com a Fernanda? A carinha dele? Então, libera histamina. Essas estaminas vão causar o quê? A vasodilatação, que eu estou contando para vocês. Os vasos ficam dilatados para chegar mais sangue, para chegar mais célula. Aumento da permeabilidade, isso é devido à degranulação aqui, ó, dos mastócitos. Passagem de proteínas do plasma para o interstício. Os mastócitos também sintetizam e liberam prostaglandinas. Gravam isso aí, vocês vão ouvir horrores. Prostaglandinas está relacionado com o processo de dor, tá? São as prostaglandinas que vão sensibilizar essas fibras de dor para levar a informação de dor lá para o meu córtex sensorial, tá? Tanto é que as COX, o que elas fazem? Elas diminuem a liberação de prostaglandina. Então, quando você dá um inibidor de COX, né, os anti-inflamatórios, você está tratando a inflamação em vários aspectos, tá? Inclusive tira a dor. Por quê? Porque você está tirando a produção das prostaglandinas. Age na COX, Isso. A COX Exatamente. A COX ela faz parte da produção da prostaglandina, né? Ela está nesse processo de produção. O anti-inflamatório ele bloqueia a produção de COX. Então você não tem a produção de prostaglandina. Se você não tem produção de prostaglandina, ela não vai estimular as fibras sensoriais, certo? Temos também no processo inflamatório os amiguinhos basófilos, que também cheinho de grânulo, tem núcleo lobulado, possuem receptores para a porção FC de GE, a gente vai chegar lá, para C3A e C5A. Lembra que eu falava assim, a parte B do complemento opsoniza o micro-organismo, não é? E a parte A, ela vai inflamar. Ela vai participar do processo inflamatório. Captaram a mensagem? Então, B, na parte do complemento. A parte B, ele ia grudando no micro-organismo, né? Para formar aquele MAC. E a parte A é essa daí, que faz parte do processo inflamatório. Então, várias células do sistema ajudar a inflamação, como por exemplo o basófilo, o que ela tem? Receptores para C3A e C5A, tá? Que vai levar o quê? A degranulação. Então eles liberam estaminas, se acumulam nos tecidos quando existe um estímulo TH2. Então aqui está mostrando a fisiopatologia da reação de hipersensibilidade mediada por IgE, mas eu não vou falar esse daqui, porque eu vou contar na próxima aula de uma maneira mais detalhada, porque senão eu vou confundir o cabeção de vocês. Mas o mastócito, olha só para esse amiguinho aqui, que é o mastócito. O que ele tem? Ele tem receptores aqui na superfície dele. E aí o anticorpo IgE, ele se liga aqui, ó, nesse mastócito. E aí, num processo de alergia, esse anticorpo reconhece, por exemplo, um pólen aqui, e aí ativa e o mastócito degranula e começa todo aquele processo de uma pessoa que tem rinite, etc. Mas não se preocupem nesse momento com isso, eu vou explicar bonitinho na próxima aula. Os eosinófilos também são células que participam da inflamação. São granulócitos também, porque tem granulinhos dentro dele, tem um núcleo bilobulado, por isso que ele é um polimorfo nuclear. No citoplasma contém grânulos e os eosinófilos produzem fator ativador de plaqueta e derivados do ácido araquidônico, que está relacionado com o quê? Produção de prostaglandinas. O que mais? As maravilhosas células dendríticas, que ficam, elas são sentinelas, elas ficam no nosso
corpo, as células dendríticas, esperando a entrada de algum micro-organismo. As células, para fagocitar, tá? Então, as células dendríticas, elas também fazem parte do processo inflamatório, são sentinelas, apresentam também antígenos lá para os linfócitos T do sistema imune adaptativo. E as maravilhosas células endoteliais também, gente, participam do processo inflamatório, tá? Então, furei meu pé, bactéria entrou no meu tecido, lá os microvasos das arteríolas, do que eles são formados, que vocês já viram com a Fernanda? Nos microvasinhos, células endoteliais. E, gente, essas células endoteliais, elas têm um papel super, super importante na inflamação, tá? Então, o endotélio, aqui ó, o exim está mostrando o endotélio, aqui no meio são as células sanguíneas passando aqui, tá? Então, o endotélio pode ser ativado por diversos estímulos, como IL-1, TNF-alfa, interferon gama, quimiocinas, IL-8, variações do fluxo e pressão de sangue. Tudo isso aqui vai mandando informações para essas células do endotélio e, após a ativação, as células endoteliais vão produzir substâncias que atuam na coagulação, substâncias que atuam na aderência de leucócitos, e eu vou explicar em detalhes o papel dessas células maravilhosas endoteliais no processo inflamatório. Tá? Certo? Então, todas essas células que eu falei aqui, eu já tinha falado anteriormente para vocês, não já? Vocês já conheciam essas células que participam no processo inflamatório. As células endoteliais, elas expressam na superfície delas selectinas, e a expressão de selectinas é estimulada por essas citocinas pró-inflamatórias que eu falei para vocês. Iniciou o processo inflamatório, entrou um micro-organismo, macrófago vai lá, fagocitou aquele micro-organismo, libera IL-1 e começa para começar a mudar aquele ambiente. Por quê? Porque o que eu quero quando inicia o processo inflamatório? Resolver o BO que está ali. Para resolver o BO, vem macrófago, tem célula dendrítica, aí vem basófilo, tem mastófilo, tem o raio que eu parto todo ali. E o que vai acontecer? Libera IL-1, TNF-alfa e LPS, e aí a expressão começa a expressar mais selectinas, e eu vou explicar por quê. Tá? Que essas selectinas têm, as células endoteliais têm aumento na expressão dessas selectinas na sua superfície. Os ligantes de selectina são carboidratos da membrana de leucócito, enfim, isso aqui nem precisa saber. Eu só quero que vocês saibam que, num processo inflamatório, as células endoteliais têm um aumento da expressão de selectinas na sua superfície, que é induzido por citocinas pró-inflamatórias, tá? Eu estou contando a conversa desse local inflamado, a conversa química, tá? Desse local inflamado. O que mais que as células endoteliais têm e que vocês precisam saber? Elas têm moléculas de adesão celular. Quem são elas? ICAM, pode ser ICAM 1, ICAM 2, são moléculas de adesão intercelular. VCAM, que são moléculas de adesão vascular. LFA3, que são antígenos de função associada a linfócitos, mas principalmente eu quero que vocês saibam das selectinas, ICAM 1 e 2 e VCAM. Por quê? Ocorre uma alteração num processo inflamatório, seja qual lugar que for, você vai ter um aumento da expressão dessas moléculas aí nas células endoteliais. E isso tem uma função, que a gente vai ver bonitinho. Gravou isso aí? Pode falar. Ela é induzida por citocinas pró-inflamatórias, tá? E aí daqui a pouco eu conto por quê. Eu estou contando agora a historinha bem divididinha de cada célula, a participação das células nesse processo inflamatório. Ainda, olha, eu estou falando que elas são incríveis.
elas produzem as seguintes moléculas vasodilatadoras e vasoconstritoras. Prostaciclinas, que são moléculas vasodilatadoras, inibidoras da adesão plaquetária. Óxido nítrico, que é um vasodilatador, então estimula as células endoteliais. Você tem aumento da expressão de óxido nítrico por essas células endoteliais, aí você tem um aumento da vasculatura. Você tem uma vasodilatação, uma vasodilatação, tá? Isso, inclusive, na farmacologia é super importante e bem explorado também para pessoas hipertensas, etc. Tá? Elas produzem também endotelinas, que são peptídeos de ação prolongada com função vasoconstritora. Então, você tem um monte de coisa aqui nessas células endoteliais que, a depender da situação fisiológica do organismo, você vai ter aumento da expressão de NO ou aumento da produção de endotelina, certo? Então, os fagócitos, a função dos fagócitos ali na inflamação, o agente infeccioso, ele penetra no epitélio. Vamos imaginar a inflamação, um processo inflamatório induzido por um micro-organismo, tá? Pisei no pé, bora pisar no pé. Então, o que acontece? Eu tenho ali o agente infeccioso, penetra no epitélio e entra no tecido subepitelial. O que eu tenho ali? Eu tenho células sentinelas, eu tenho macrófagos, eu tenho células de Langerhans, tá? E aí, os macrófagos, por exemplo, os macrófagos residentes, reconhecem o patógeno e vão produzir TNF-alfa, TNF e IL, interleucina 1. São citocinas pró-inflamatórias. O que está acontecendo? O macrófago está mandando informação BO ali naquele local. O TNF e o IL-1 estimulam as células endoteliais a expressarem E-selectina e P-selectina. Além de vocês gravarem das selectivas, certo? Aí aumenta a expressão dessas selectivas. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai saber por quê, certo? Então, é isso. Está começando um processo inflamatório aqui. Agente infeccioso entrou lá naquele dente ou qualquer canto, o macrófago vai lá, reconhece, fagocita e já começa a liberar umas citocinas. TNF, IL-1, desculpa. E aí, para quê? Para estimular e recrutar outras células, tá? As quimiocinas, então eu falei de citocinas até agora, tá? Então, o TNF e IL-1 estimulam aqui, ó, as células endoteliais a produzir, a expressarem as P-selectinas e E-selectinas. E os monócitos, onde estão os monócitos? Está no tecido? Não, está no sangue. Quem está no tecido é macrófago. Os monócitos e neutrófilos que estão circulando, fala, opa, tem um BO ali. Por quê? Houve um aumento de expressão lá de P-selectinas e E-selectinas lá nas células endoteliais daquele local. Então, os monócitos e neutrófilos circulantes expressam carboidratos que vão se ligar nessas moléculas de adesão. Então, olha só que legal. Estou com um abscesso, um monte de bactéria aqui. Aí, tudo isso, essas conversas químicas de célula, faz com que as células do endotélio ali, vascular, aumenta a produção de P-selectina e E-selectina. E o que faz? A monócito está passando bonitinho, ele freia. Porque ele se liga fracamente ali. Fala, opa, tem alguma coisa aqui. Ou seja, é um aviso para essas células do sistema imune parar nesse local para entrar e fazer a eliminação daquele micro-organismo. Não é lindo? Não é? Fala, gente, que vocês não estão entendendo. Não, gente, é incrível. Pensa bem a conversa química. Você está aqui de boa assistindo, seu corpo trabalhando esse tanto. Nada a ver. Certo? Não, eu acho demais, gente. Quando eu fico imaginando que isso tudo aqui, isso acontece, eu posso provar, viu?
que a gente vai no laboratório, macera a célula, põe para correr, a gente vê, mata a cobra no nosso pau. Aí, o fluxo sanguíneo destrói essa ligação que se forma mais adiante. Isso, o que acontece? Então, ó, tá aqui o sangue, tá passando. Aqui é um endotélio, ó, pretinho. Aumentou a selectina e aqui a célula vem, tá vindo feliz e contente, mas tem um BOzão aqui dentro, ela já vem e começa a falar, opa, ligar aqui fracamente na selectina. E aí, mais pra frente, tem a expressão de outras moléculas que vão fazer com que esses macrófagos, esses neutrófilos, que aqui nesse comecinho é só uma freagem. Só que aí ela começa a rolar, porque aí começa a aumentar a ligação das moléculas de superfície do neutrófilo e do monócito, e aí ela começa a frear, até que, por exemplo, se for um monócito ou um neutrófilo, ele entra por diapedese, ele entra aqui para dentro do tecido para resolver o BO. Ah, mas aí é demais. Vamos continuar. Certo? Entenderam o que eu falei? Então, ó, o fluxo sanguíneo vai destruir essa ligação mais fraquinha, mas mais adiante se formam ligações mais fortes. Isso aqui se chama rolamento. Eu vou bater mais nessa tecla mais ali na frente. Em resposta ao TNF e L1, os macrófagos teciduais produzem quimiocinas, tá? Então, está tendo, assim, mais produção de moléculas, citocinas, quimiocinas. O que acontece, gente? As quimiocinas aumentam a afinidade das integrinas. Integrina está lá no endotélio. Ó, no leucócito, desculpa. Pelos ligantes de integrina no endotélio. O que faz? Aí adesão. Eu falei para vocês que começa a rolar não, chega, aí ela faz uma ligação fraca, esse monócito, depois ele faz uma ligação forte, permite pela adesão, ligante de integrina, com as integrinas dos leucócitos, faz adesão. Os leucócitos migram através da parede do vaso, isso aqui se chama diapedese, até o local de infecção, seguindo o gradiente de quimiocina. O que é o gradiente de quimiocina? É o macrófago liberando quimiocina e falando, ó, o BO está aqui. Tem um gradiente. E isso chama migração. E o acúmulo de leucócito no local da infecção provoca vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, e isso é denominado inflamação. Isso aqui eu passei bem de leve, para vocês terem noção do que o processo inflamatório, do que vai acontecendo num processo inflamatório. Tem uma concatenação de eventos, assim como teve no complemento, certo? A inflamação é a mesmíssima coisa, certo? Estão cansados? Quero só um pouquinho. Aí eu dou 15 minutinhos para vocês tomarem o Red Bull, tá? Então, olha só. As citocinas produzidas pelos macrófagos lá no tecido causam dilatação dos pequenos vasos sanguíneos locais, tá? Então, ó, eu tenho um bicho aqui no meu tecido. O macrófago vai lá no meu tecido, fagocita e libera o quê? Citocinas e quimiocinas, tá? Então, as citocinas que foram produzidas pelos macrófagos vão causar vasodilatação. Então, aqui, ó, lá no meio do tecido está passando um monte de pequenos vasos. Vai acontecer o quê? Vasodilatação. Para quê? Para chegar mais célula lá. Porque vai precisar de células para debelar essa infecção. Os leucócitos se movem para a periferia dos vasos sanguíneos. Então, aqui é o vaso, tá? Como resultado do aumento da expressão de moléculas de adesão, onde? No endotélio. Os leucócitos extravasam para o sítio de infecção. Ó, a galera aumentou aqui, fez uma vasodilatação, era assim, fez uma vasodilatação, por quê? Porque aqui no tecido, os macrófagos aqui, eles fagocitando as bacterinhas, liberando citocinas e quimiocinas que vão agir onde? Aqui, nesses pequenos vasos. Fazendo o quê? Uma vasodilatação. Vasodilatou, começam a vir mais células para cá. Certo? E aí o que acontece? Aqui em azulzinho, o que eu tenho? Aumento da expressão de selectivas, das moléculas de adesão, que eu falei para vocês.
Selectina, Zicam, Vecam e blá blá blá. Tá vendo aqui dentro, em azulzinho, o aumento da expressão delas? O que acontece? Freia os monócitos que estão passando nesse vaso aqui. Freia, depois começa, aumenta, faz um outro tipo de ligação, faz o rolamento, começa a rolar aqui em cima, faz a diapedese e vem a galera toda para cá. Os leucócitos travasam para o sítio da infecção para debelar a infecção. Porque eu falei que no processo inflamatório, ele só termina quando você retira o agente que está causando a infecção. Beleza? A inflamação, desculpa. Estão entendendo? Eu tô muito empolgada. E vocês estão gostando? Estou brincando, gente. Porque vocês estão meio dormindo, mas não tá não, né? Então tá. Dúvidas? Se eu fizer prova massa agora, deu bom, né? Certo? Eu acho tudo lindo, então eu empolgo. Eu acho que vocês estão empolgando, mas eu não estou empolgando, né? Eu acho que vocês estão entendendo, né? Eu empolgo demais, gente. Esse equipamento. Certo? Eles vão rolar. Na verdade, eles estão passando. Na velocidade. Tchá, tchá, tchá. Aí teve um processo inflamatório aqui. Essas células endoteliais vão informar aqui dentro, falar, gente, tem um BOzão aqui, ó. Qual a informação que elas vão mandar? Aumento da produção, da expressão de moléculas de adesão. E aí a galera que está passando aqui nesse vaso correndo, começa, aí faz uma ligação fraquinha aqui e fala, opa, tem um negócio errado aqui. E aí depois vai rolando, desce dentro do tecido para resolver o BO. Sai. Então, ó, aqui dentro é a corrente sanguínea, entendeu? Aqui dentro, aqui ele sai e aqui fora tudo tecido. Aqui a bacterinha, tá vendo? Que lindo. Tá bom? Certo? Isso que eu tô passando o geralzão, que eu acho massa a gente mostrar o geral e depois a gente ir para as especificidades. Todo mundo comigo? Então tá. E aí no finalzinho aqui, ó, ocorre a coagulação sanguínea nesses microvasos aqui. Então, gente, ó, eu vou mostrar esse último, vocês vão lá tomar um café e voltam. O último. Aqui eu estou mostrando, aqui grandão fica mais legal. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Daqui para baixo aqui eu tenho o tecido, tá? Aí, o que acontece? E aqui eu tenho a célula endotelial, tá vendo? E aí aqui eu tenho o monócito. Então, os monócitos ligam a moléculas de adesão no endotélio vascular, certo? Ó, ele começa aqui, vai ligando. Próximo ao sítio de infecção, tá rolando maior infecção aqui, tá? Com as bacterinhas. E aí o monócito rola, ligando nessas moléculas de adesão, faz a diapedese, então o monócito migra para o tecido aqui, aí aqui ele já é chamado de quê? Macrófago, e o monócito diferencia em macrófago e migra para o sítio da infecção. Aí aqui ele vem resolver os BO, certo? Fechou? Então, bora.